vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos lá? Vamos? Então vamos. Irmão, pode começar do começo? O que a gente começamos? Vamos começar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 6. Almeida. Romanos 9. Irmão, vamos do versículo de número 1, tá? Vamos lá. Romanos 9, 1. O tema é a segunda parte, né? A palavra não falha. Digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunhando comigo, o Espírito Santo, a minha... Olha, isso aqui é muito sério, irmão. Volte lá, irmão. A gente passa correndo nas palavras, a gente não percebe o peso que é essa palavra. Olha o que Paulo está dizendo. Falando dele. Digo a verdade em Cristo. E não... Porque você sabe que muita gente fala em nome de Cristo, mas fala mentiras. A prova que eles falam mentiras, que a mente deles aterrorizam a eles. Mas que a finalidade deles é o dinheiro, é o progresso financeiro de bens. Então eles não estão preocupados com a mente que aterroriza eles. Paulo disse, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando comigo, o Espírito Santo, olha o que testemunha com Paulo, o Espírito Santo, a minha própria consciência. Olha, o Espírito Santo e a consciência de Paulo testificava que ele dizia verdade e não mentiras. Agora, hein? Tenho grande tristeza, incessante dor no coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Isso, uma máscarazinha aí, tá? Segundo a carne. São israelitas? Pertence-lhe a adoção também, a glória, as alianças? A legislação, o culto, as promessas? Deles são os patriarcas. Está falando dos judeus. Também deles descendem a Cristo, segundo a carne, dos judeus, né? O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Paulo fala de uma tristeza por causa dos judeus, porque a ele, a palavra não entrava neles. Pois nós vamos ler em João, do livro de João, capítulo 1, você vai poder entender. O qual sobre todos, bendito para todos sempre, amém. É o nosso tema, está aqui. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Oremos. A palavra não falha, hein? Quem é ovelha, é ovelha. Quem é cabrito, é cabrito. Quem é trigo, e quem é joio, é joio. Senhor Jesus Cristo, eu não tenho nenhuma dúvida que esta terra tem duas sementes, as quais todas as duas
foram colocadas por ti. Não é uma semente de Deus e uma semente do diabo. Porque Criador só existe um, que é Deus. O único que criou tudo e todos, todas as coisas. Meu Deus, eu preciso, Senhor, que o Espírito Santo que já está em mim, dentro de mim, mora em mim, está unido ao meu espírito, que não me permita que eu venha mentir nesta hora, mas que de minha boca venha somente a verdade do Evangelho. Eu oro em nome de Cristo, e o povo de Cristo, que é terra boa, que vai cair a semente que é a palavra boa, e essa união da semente com a palavra vai produzir frutos, porque Jesus falou: a árvore que não der frutos é cortada e lançada no fogo, para que no lugar daquela que não dá fruto seja colocada uma nova árvore. Eu oro em nome de Jesus, e a família Restituição, os amigos, irmãos em Cristo, digam todos amém. Glória, glória, glória a Jesus. Obrigado, irmão, obrigado a todos os eleitos de Deus, todos os filhos de Deus. O irmão me ama, hein? Você, camisa Nike, você me olha com carinho, você olha para mim como se você estivesse olhando para um anjo falando contigo. Eu vejo assim, sabia? Eu não sei se eu estou vendo verdade. Estou vendo verdade? Eu vejo isso. Glórias a Deus por vocês. Glórias a Deus. A palavra não falha. Diga, a palavra não falha. Existe muita preocupação no meio da nossa família. Eu vejo muitas senhoras, quando eu passo bem cedinho para vir para cá, com uma garrafa de água na mão, outras com envelopes cheios de fotografias, de pedidos de orações, bolsas cheias de gente pedindo socorro, preocupado com a tia, com a vovó, com o vovô. E o tempo vai passando, já se oraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e orações em orações, e dá uma sensação que a palavra está falhando. Dá uma sensação que não vai funcionar. Mas olha o que Paulo disse no versículo 6. Põe lá, irmão, 6. Não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então não pense, porque o tempo está passando, o marido, a esposa, um filho, um primo, um neto, um sobrinho, a esposa, a mãe, o pai, não se aproxima de Cristo. Mas nós somos todos cristãos, e fulano da nossa família não é, e o outro também não é. Aí dá um mal-estar na gente. A gente nos tornamos, parece que nos sentimos responsáveis de mandar todos os nossos familiares dar a mão e puxar todos eles para o céu. Esquece disso, irmão. Esquece, vai descansar sua mente. O apóstolo Paulo, ele disse que a palavra de Deus, alguns estão pensando que ela falhou. Não pensemos que a palavra de Deus falhou. Poxa, a palavra chegou até aqui na minha vida, e para frente ela não vai mais fazer mais nada. Calma. Nós estamos todos nós aqui estamos
num processo, diga, num processo. Você precisa dessa palavra. Você precisa desse remédio, desse fortificante, como chamavam os mais antigos. Vitaminas era fortificante. Quem lembra disso? Vamos tomar um fortificante. E era bom. E era fortificante. Eu sou velho mesmo para falar. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Eu li de manhã que Paulo disse que lá em Hebreus 6, 17 e 18, Hebreus 6, 17 e versículo 18, ele diz assim, ó: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente a quem? A quem? Aos herdeiros. E quando você pensa nos herdeiros, não é porque são judeus, tem que ser descendente de Isaac. Não é por Ismael, mas é por Isaac. Por isso, quando Deus quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Qual foi o juramento? Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus faça o quê? Minta. Se ele falou que existe ovelha e existe cabrito, então a gente não pode tapar essa realidade. Existe ovelha, existe cabrito. Jesus disse uma parábola que eu gosto muito, que é do peixe, caria, né? Diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que jogou a rede, montou aquela rede de espera e veio puxando lá do meio até a beira da praia. E quando chega na beira da praia, ele junta aquela multidão de todo tipo de espécie de peixe. Você pensa que tudo aquilo que está recolhido na rede vai ser utilizado por ele? Vem na rede e é peixe, mas não é utilizado. Diz que a maioria das partes daquele tudo que foi recolhido vai ser descartado. É chamado de peixe ruim. Então, que não serve para nada. Então, não dá dinheiro, não dá nada, só dá prejuízo. Então, é descartado. Então, o reino de Deus é representado assim. Então, não pensemos que a palavra vai falhar, porque Deus não pode falhar, porque Deus não... diga, Deus não mente. Nós lemos também em Números 23, 19. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é quem? Você sabia que tem uma igreja que diz que Deus é mulher? Quem já viu na televisão? Deus é uma mulher. Sabe de onde ela tira a doutrina dela? Aqui. Olha lá. Deus não é... Ela fala assim, olha, Deus não é homem, então Deus é o quê? Mulher. Então ela criou a doutrina dela dizendo que Deus é uma mulher, porque está escrito que Deus não é homem. Se Deus não é homem, então Deus é mulher. Aí tem um monte de ignorante, tem assim de seguidores, um monte de seguidores. Então Deus não é homem, vírgula, porque o homem faz o quê? Mente. Mas diz que Deus não é homem para que... Então Deus não mente. Se uma vez Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse alguma coisa a teu respeito, que pelas pisaduras pelas suas feridas, que nós estamos sarados, nós estamos sarados. Eu li aqui que eu apanhei de um abençoado. Tribulação, dificuldade, calamidade, conflito, câncer, morte, tudo isto é normal na vida cristã. Todo ser humano passa por essas situações. Mas Cristo veio. Quem sabe que Jesus já veio nessa terra? Aqui estamos nós.
Cristo rompeu a tribulação, Cristo rompeu o câncer, Cristo rompeu os conflitos, os problemas matrimoniais, Cristo rompeu as confusão da segurança social brasileira, rompeu as ênfases da educação pública, rompeu os meus conflitos emocionais. Cristo, em sua encarnação, assumiu um corpo como o nosso e foi tentado de todas as formas, como nós somos tentados. Ele morreu, olha, presta atenção, ele morreu para matar tudo isto que a morte, o câncer, o medo, a agonia, ele morreu para isto acabar da nossa vida. Cristo, em sua encarnação, assumiu um corpo como o nosso, foi tentado de todas as formas, como nós somos. Ele morreu para matar tudo isto. Ele pôs o seu pé no pescoço de Satanás, pôs os pés sobre a morte, pôs os pés do inferno e no pecado. Uma vez que foi morto, ele levantou dos mortos triunfante e se tornou a minha justiça, a minha esperança. Ele fez de si mesmo a glória do paraíso, para que ele seja o centro de tudo. E eu tenha o maior prazer no paraíso ao vê-lo. Portanto, eu me alegro nesta inexplicável e elevada glória. Abra aí, irmão, bota aí para mim, 1 de Pedro 1, 8 e 9, bota aí. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. A quem, presta atenção, isso aqui é muito lindo, irmão. A quem, não havendo visto, está falando de Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nós não o vemos agora, mas um dia nós o veremos. A nossa alegria flui da esperança futura de ver Jesus, e com essa alegria suportamos com Jesus todos os sacrifícios do amor. Para encerrar, é só um apanhado que eu achei muito interessante, quero passar a vocês. Um alerta a este parágrafo do tipo, porque o que acontece? Muita gente só tem a esperança lá no futuro. Vamos colocar nossa esperança no futuro. E o que a gente faz hoje? A gente fica no nosso mundo, sabemos que somos salvos, somos escolhidos, somos predestinados, estamos seguros e não fazemos absolutamente nada para alcançarmos pessoas. O mundo está caminhando para a beira do abismo, o mundo está caminhando nas trevas sem parar. Parece que se apagaram todas as luzes da cidade. Este domingo, principalmente este domingo, a cidade está tomada por trevas. Uma grande manifestação maligna está rodeando a cidade. E a igreja precisa se levantar. Diga, a igreja precisa se levantar. Nós não devemos agir assim, ficarmos prostrados. Não é isto que a Bíblia ensina. Em vez disso, devemos agirmos assim, uma vez o seu futuro absoluto seguro. Nosso futuro está absolutamente seguro. Você é ovelha, você está seguro. Mas o mundo está aí. O mundo está aí perdido. Uma vez que o seu futuro está absolutamente glorioso e seguro,
Você está livre, nós estamos livres para agarrar e almejar e disputar em busca de poder. O nosso alvo não é isto, essa ganância que o mundo vive. Nós temos a certeza no amanhã. Paulo falou, olha, tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isto contentes, porque deste mundo não trouxemos, e deste mundo não levaremos nada. Tem muita gente morrendo, irmãos, morrendo às mínguas por causa de bens. Tem gente cheia de depressão, não é porque não casou, não, é porque não tem dinheiro, porque não tem o que o outro tem, porque não conseguiu comprar o que o outro comprou. Talvez você nem imagina como passa esse outro que comprou isto, isto e isto. Você nem imagina o tipo de vida que essas pessoas vivem por causa da ganância. Mas eu quero que a igreja espere em Cristo, descanse em Cristo. Volte lá, irmão, para aquele capítulo que a gente estava, de Números. Não era isso? Era Números 23, 19. Para a gente voltar aqui para o assunto. Diz assim a palavra do Senhor: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou, e não posso revogar. Então, não imagine Deus, quando você escuta a palavra de Deus, não olhe como se é o pastor que estivesse te dando alguma promessa. O pastor está me dando promessa. Não. Eu estou lendo a palavra de Deus para vocês. Então, se vocês se agarrarem a esta palavra, se vocês confiarem no poder de Deus, se vocês acreditarem em tudo que o Espírito Santo fala nesta casa, porque quem fala nesta casa é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem habilidades. O Espírito Santo, ele tem liberdade aqui no nosso meio. Aqui não tem lugar para o pastor, aqui não tem lugar para o irmão que toca, nem para o irmão que pula. Aqui o lugar é do Espírito Santo. Isso, irmã, dá-lhe um aplauso ao Senhor. Eu tenho dito, qual é a dificuldade de se acreditar hoje na palavra de Deus? Porque o homem perdeu o crédito. Eu disse na terça, e disse também na quinta, que eu era garotinho, com 3 anos, 5 anos. Papai mandava eu ir no Seu Manel, que era uma quitandinha do lado, e pega lá meia dúzia de ovos, e uma lata de salsicha, Jesus. Tá, lá, feliz da vida, com meia dúzia de ovos, aquilo ali, aquela salsicha e aqueles ovos era para a semana toda. É fritada de salsicha com ovo, ovo com salsicha, ovo com capim, capim com ovo. Então era assim. Mas eu estou dizendo sobre como que a palavra valia. As pessoas vendiam chamada fiado. Quem já ouviu essa palavra? Quem já viu essa palavra em muitos lugares? Fiado, aqui não, quer comprar fiado, vai comprar no inferno. O fiado morreu ontem, porque ninguém tem mais palavra. Então, porque o homem é mentiroso, porque o homem dá a palavra e não cumpre, aí o que a gente pensa? Essa palavra está sendo lida por quem? Por um homem. Sabe lá. Entendeu? Então as pessoas duvidam porque ela está sendo lida por quem? Por um homem. Mas o próprio Senhor Jesus esteve entre nós
não entre nós, mas entre aquele povo da época dele, e eles também não receberam o Senhor Jesus. Não receberam. Desprezaram o Senhor Jesus Cristo. Então a palavra, ela não entra. Então muita gente tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus por causa de homens. Você sabe que as imobiliárias, vou te falar algo verdade, hein? Pura verdade. As imobiliárias, quem aluga imóveis, elas querem distâncias dessa raça chamada pastor evangélicos. Agora, por causa de uns, todos pagam. Então, elas querem distâncias. Aqui no Olinda, aqui tem um galpão que era da Mundial não, mas do outro lado, no calçadão de Olinda, é da Metodista. Não sei quem está fazendo obra, já acabou a obra do calçadão ali, só vai acabar em 2039. Aí estão lá, nem botou placa, aí eu liguei para a pessoa para ver o imóvel. Aí ele falou assim, para que é? Eu falei, não, eu quero ver o imóvel. O senhor é pastor? Sou. Pum. Viu? Aí vem o rapaz que administra isso aqui, a qual nós estamos alugados há 14 anos. 14 anos que eu estou aqui. Ele falou, pastor, eu falo do senhor no fórum, eu falo do senhor aqui no meu escritório, eu falo do senhor com a dona desse prédio, eu falo do senhor com as outras pessoas que eu alugo imóveis, eu falei, o senhor fala o quê? Eu falo muito bem, eu estou trabalhando com o senhor há 3 ou 4 anos, o senhor é maravilhoso, nunca vi pastor assim, a maioria, tudo não tem palavras. Ali, em frente à estação tinha uma igreja ali, chamada Mundial. Segundo o dono, que é um conhecido meu, eu comprei até um carro dele uma vez, e ele falou, o cara está me devendo 9 meses. 9 meses. Você sabe o que é a igreja mundial? Quem sabe o que é a igreja mundial? Aquela igreja daquele homem chapelão, que tem avião, tem helicóptero, que tem fazenda com cabeça de bode, cabeça de galinha. É ele. É porque o dinheiro de vir pagar os aluguéis vai para quem? Vai para a conta dele. A Polícia Federal está atrás dele. Ele sabe disso. Então, abençoados, então a palavra do homem, ela perdeu todo o crédito. Ninguém acredita em pastor. Quando você ia num lugar e falava assim, ó, sou pastor, pô, caraca, o cara é pastor, vem cá, meu, senta aqui, sai, levanta daí, pô. Era assim, senta aí. Hoje, ele é pastor, bota lá fora, guarda a carteira, hein? Esconde o relógio, as correntes de ouro, parece estar lidando com um ladrão, abençoado, porque a palavra que sai da boca, por isso que Paulo falou, olha, a minha consciência e o Espírito Santo diz que eu falo a verdade e não te minto. Mas ele não tem coragem de falar isso. Ele não tem coragem. Ah, mas pastor, mas eles estão cheios de gente lá, rico aberto, o senhor está aí com meia dúzia de gatos pingados aí. Não, aqui não tem gato pingado não, aqui só tem ovelha de Jesus. Aqui tem ovelha. Aqui tem ovelha. Lobo tem lá, aqui tem ovelha. Aqui tem igreja que tem raiz. Tem gente com 5, com 10, com 12, com 14 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos. Não é gente que fica voando para lá, voando para cá. Gente que tem raiz. Gente que tem o caráter de Cristo. Gente que era da pesada, fofocada, mentirada, mas a palavra mudou.
Porque ela não falha, diga, ela não falha. Ela não falha, então ela tem que mudar. Volte lá, irmão, para mim, para Romanos capítulo 9. Vamos num texto aqui. Versículo 11. Foi? A gente vai montar uma banda de trocar irmão de lá e meu Deus, cara. Vamos lá, vamos. Me acompanha aí, irmão. Vai? Não? Tá tão bom. E ainda não eram gêmeos nascidos. E ainda não eram gêmeos nascidos. Ó. Nem tinham praticado o bem, nem tinham praticado o quê? O mal. Para que o propósito de quem? De Deus. Quanto que? A eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que faz o quê? Chama. E já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci. Esaú, mais velho, Jacó, o mais moço. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre. Depende de quem, irmão? Depende de quem, irmãos? Mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus usa o que a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, ele tem misericórdia de quem quer. Ele teve de nós, hein? E de quem quer também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Tu é ovelha, irmão, diga glórias. Pode o objeto? Não pode. Ou não tem o oleiro, o direito sobre a massa? Nós somos a massa. Deus é o oleiro sobre a massa, para do mesmo que? Da mesma massa, do barro, fazer um vaso para a honra e o outro vaso para quê? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, Deus mostrar o quê? A quem que ele vai mostrar? E mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita, ele suportou e suporta até o dia de hoje, com muita longanimidade, quem? Os vasos de ira preparados para onde? Provérbios 16:4, irmão. Depois volta para cá. Provérbios 16:4. Olha lá. O Senhor fez todas as coisas para um determinado fim, até o perverso para o dia da calamidade. Bota na outra versão esse.
O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é o quê? É a desgraça. Então, volte lá para Almeida. Almeida. O Senhor fez todas as coisas para um determinados fins, até o perverso para o dia. Então, não é que a palavra falhou. Como pode, naquela mãe, um filho não presta, não é ovelha, morreu lá matando os outros, e o outro se rendeu ao Senhor. Irmão, vai fazer o quê? Deus fez tudo, tudo foi criado por Ele para um fim. Se Deus te criou para você voltar para a pátria celestial, você tem que dar muitas glórias a Deus. Se Deus te criou, se Deus te chamou como filho, temos que dar glórias. Diga, eu dou glórias a Deus, porque Ele me chamou como filho. Então eu amo ser filho. Volte lá, irmão, para Romanos, aonde paramos. Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade, quem? Os vasos de ira, preparados para quem? Para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de quê? E agora? Que para a glória, você e eu fomos preparados para a glória de Deus. Para a glória preparou quando? Antes de nascer. Os gêmeos não tinham nascido, não tinham feito nem o bem, nem o mal, mas para que o propósito de Deus, diga, eu estou aqui, porque a palavra não falha. Foi o propósito de Deus que me tirou de lá e me trouxe para cá. Hoje estamos na luz, não é porque tomamos a decisão de sair, está muito escuro aqui, deixa eu sair da escuridão. Não. Segundo o apóstolo Paulo em Colossenses 1:13, Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então diz que ele nos tirou de um império que ele chama de trevas. Eu vivi no império. Quem viveu em império de trevas? Eu vivi no submundo das trevas. Eu vivi nas profundezas das trevas. Se eu cavasse mais um pouquinho, eu dava de cara com Satanás. Porque eu sei da profundidade das trevas que eu vivi, mas diz que ele me libertou desse império de trevas e me pegou nas costas e se transportou aqui. Diz que ele carregou-me nas suas costas. Ele me trouxe. Não, ele te trouxe. Você está aqui. Você foi teletransportado. Viu aqueles filmes antigos? Teletransportados. Perdido no espaço. Foi assim que ele fez com a nossa vida. Nos libertou. Eu estou liberto. Diga, eu estou livre. Jesus pisou a serpente. Jesus derrotou o diabo. Jesus me perdoou. O pecado não tem mais domínio. O que domina a igreja é o Espírito Santo. Não tem mais a condenação para a igreja de Cristo. A condenação foi removida por Cristo. Você está perdoado. Cristo falou, João Batista disse bem forte lá em João 1:29. Olha o que ele disse. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, João disse para a turma, eis o Cordeiro de Deus, que vai fazer o que, irmão? Que tira
o pecado do mundo. Quando ele morre, ele derramou, ele fez o sacrifício, ele foi o sacrifício. Mas o pecado só passou a nos deixar em paz quando ele ressuscita. Pastor, mas eu fracasso a beça, pastor. Eu tenho as minhas falhas. Irmãos, eu estou te falando do pecado que separou o homem de Deus. Jesus não morreu porque você põe brinco, você é homem, põe brinco, né? Eu estou com um piercing aqui, eu botei um piercing aqui, Jesus morreu porque agora eu não preciso mais ter piercing. Não. Jesus morreu porque Adão fracassou. Ele não morreu porque você fracassou, nem porque eu fracassei. Ele morreu porque Adão fracassou. E quando Adão fracassa, ele faz com que toda a humanidade, todos os eleitos dele, caia em pecado. Ou seja, o pecado é a única coisa que faz com que o homem fique distante de Deus, escondido. Cadê Deus? Você lembra quando Adão pecou? Adão se escondeu, né? Deus falou: Adão, onde você estás? Está escondido por quê, Adão? Porque eu estou nu. Nu você nasceu, nu você sempre andou. Quem é que te disse que você estava nu? Conversou com quem? Conversou com quem? Com as serpentes. Então, essa mentalidade de acusação, ela vai ficar sempre tentando dizer para você: nem adianta você orar, nem adianta você levantar a mão, nem adianta você cantar, porque as tuas nojeiras da tua vida, Deus sabe que você tem nojeiras na vida, Deus sabe que você tem. Então essa é a mentalidade da acusação, mas a Bíblia diz que não há mais condenação para quem está em Jesus Cristo, irmão. Eu li aqui com vocês, tribulação, dificuldade, calamidade, conflito, câncer, pecado, doença. Cristo em sua encarnação assumiu um corpo como o nosso e foi tentado de todas as formas como nós. Ele morreu para matar tudo isso. Pastor, como acreditar nisto? Irmão, se você não vive na igreja de Cristo com fé, pela fé, você não está na igreja de Cristo. Não, mas naquela igreja a gente leva um copo com água, a gente leva um sabonete, sabe? O pastor distribui uma bala ungida, que a gente leva para casa, chupa e fica com açúcar mais lá em cima. Não, aqui não tem isso. Aqui tem fé. Pela chaga de Cristo tu estás curado. Ele morreu para você ter saúde. Ele morreu para te perdoar. Ele morreu para te dar a vida eterna. A vida eterna é essa, que creia naquele que enviou Jesus Cristo. Você crê nisto? Ele assumiu, ele se encarnou como um ser humano. Foi tentado de todas as formas. Ele morreu para matar tudo isto. Ele pôs o seu pé sobre o pescoço de Satanás. Não tem briga, irmão. Jesus está brigando com Satanás. Não tem nada de briga de Deus com Satanás. Jesus já triunfou sobre tudo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a miséria, sobre a doença, sobre o fracasso, sobre o câncer. Ele venceu tudo. 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 Creia nisto. A fé é dos eleitos de Deus. Diga, a fé é dos eleitos de Deus. Tito 1, terminamos. Olha lá, Paulo, servo, empregado de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é de quem? Dos eleitos de quem?
Então a fé não é de todo mundo. Não é essa fé muquirana, fé. Que bicho vai dar hoje? Vai dar galinha, vai dar gato, vai dar cachorro? Ah, eu estou com fé, hein? Isso não tem nada de fé de Deus, abençoado. Isso não tem nada a ver com Deus. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Só quem tem esta fé são os eleitos de Deus. Só quem pode crer nisto é os eleitos de Deus. Só quem vive crendo, mesmo que você não veja nada, mas você creia. Eu não vejo, mas eu creio. Diga, eu não vejo, mas eu creio. Deus é por nós. Eu não vejo o anjo, mas eu sei que ele está comigo. Sabe por que você chegou aqui limpinho, livrinho, e vai voltar limpinho, livrinho? Por causa do anjo que está contigo. Ou você acha que você é invisível dos olhos do mal aí fora? Nada. Tem um anjo que te guarda. Deus te guarda. E o maligno não te toca. Assim seja. Assim disse o nosso Pai. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ficamos de pé. Glórias a Deus, glórias a Deus. Próximo encontro, terça-feira, 7:30 da noite.